Oi, tudo bem? Eu sou a Mila, a sua pequena professora de física, e esse é mais um vídeo de Mila, o que é isso? Bom, e hoje iremos tratar sobre eletromagnetismo. Eu irei fazer uma pequena introdução e depois umas perguntas sobre o assunto. Então, vamos lá? O que é eletromagnetismo? Bom, então introduzindo, o eletromagnetismo é a parte da física que mostra como a eletricidade e magnetismo estão totalmente ligados. Ele explica como as cargas elétricas se comportam tanto quando estão paradas, que é a eletrostática, tanto quanto estão em movimento, que é a eletrodinâmica. Um dos principais pontos é que cargas em movimentos produzem campo magnético, como acontece nos eletroímãs, e que a variação de um campo magnético pode gerar eletricidade. Pode parecer um pouco confuso no começo, mas deixa eu te ensinar com alguns exercícios, tá bom? No total, vão ser 5 questões, 2 fáceis e 3 médias, para você entender mais ou menos como funciona, ok? Então vamos lá. Bom, a primeira pergunta vem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no ano de 2005. O enunciado é: dentre as afirmações apresentadas nas alternativas relacionadas com cargas elétricas e campos magnéticos, assinale a alternativa correta. Alternativa A: elétrons em movimentos não dão origem a um campo magnético. B: em um campo magnético uniforme, a força magnética que atua sobre uma carga em movimento é sempre paralela à sua velocidade. C: o módulo da velocidade de um elétron lançado perpendicularmente a um campo magnético uniforme permanece constante. D: as linhas de campo magnético de um ímã são abertas, saindo do polo norte e terminando em cargas elétricas. E: a força elétrica entre duas partículas com a mesma carga em repouso é atrativa. Para você conseguir resolver uma questão assim, precisamos fazer uma análise de cada alternativa. Vamos dar uma olhada na alternativa A. Ela é incorreta, porque o movimento de cargas elétricas, que é a corrente elétrica, é a fonte de um campo magnético, conforme a lei de Ampère. Continuando vendo as alternativas, a questão B também é incorreta, porque a força magnética é sempre perpendicular, tanto à velocidade da carga quanto ao campo magnético, de acordo com a regra da mão direita. Eu vou pular a C e vou direto para D, que por sinal também é incorreta. As linhas de campo magnético são fechadas, saindo do polo norte e entrando no polo sul do ímã e continuando dentro delas. A alternativa E é incorreta. Conta que as cargas do mesmo sinal, como duas cargas positivas ou dois elétrons, se repelem, conforme a lei de Coulomb. Com isso, sobra somente a alternativa C, que ela é correta. Quando a força magnética ela é perpendicular à velocidade, ela atua como uma força centrípeta, alterando a direção do vetor velocidade, fazendo a carga descrever uma trajetória circular, mas não altera seu módulo. Partindo para a questão 2, que é do Mackenzie, do ano de 2018, o enunciado é o seguinte: uma partícula de carga Q, 2 vezes 10 a menos 3 Coulomb, é lançada em uma velocidade v, 6 vezes 10 a quarta minutos por segundo. Em uma região com campo magnético uniforme, de módulo B, que é igual a 50 Tesla, sabendo que o ângulo entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético é θ igual a 30 graus, determine o módulo da força magnética que atua sobre a partícula. Considera seno de 30 é igual a 0,5. Alternativa A, 150 newtons. Alternativa B, 30 newtons. C, 1.500 newtons. D, 3.000 newtons. E, 6.000 newtons. Como eu já falei os dados, mas vou escrever ele aqui na lousa. E é igual a 2 vezes 10 a menos 3 Coulomb. V é 6 vezes 10 a quarta minutos por segundo. D é igual a 50 Tesla. Seno de θ é igual a seno de 30, que é igual a 0,5. Substituindo os valores da fórmula que eu já falei, do Fm, vai ficar Fm igual a 2 vezes 10 a menos 3, vezes 6 vezes 10 a quarta, vezes 50, vezes 0,5. Então, primeiro, para a gente resolver, a gente tem que agrupar os números e o separar das potências, multiplicando elas. Ficando Fm igual, abre parênteses, 2 vezes 6 vezes 50 vezes 0,5, fecha o parênteses, vezes, abre parênteses, 10 menos 3 vezes 10 a quarta, fechando parênteses. Resolvendo então a parte numérica, que não tem segredo, a gente sabe que se multiplicar 50 vezes 0,5 vai dar 25. Multiplicando 25 então
por 2,0 vezes 6,0 vai dar 12. 12 vezes 25, 300. Partindo para a parte das potências, a gente consegue ver que as bases são as mesmas. No caso, vai ser 10 elevado a menos 3 vezes 10 à quarta. A gente repete a base. E lá em cima, a gente vai fazer uma soma, ficando menos 3 mais 4, sendo igual a 10 elevado a 1. No final, Fm vai ser 300 vezes 10 a 1. No caso, a gente vai deixar somente como Fm igual a 3.000 newtons. Não pode esquecer da unidade. Voltando nas alternativas, então, a única que tem 3.000 newtons é a alternativa D, que é a alternativa correta. Eu espero que até aqui você esteja entendendo, porque agora a gente vai para a questão 3. Agora a dificuldade vai mudar um pouquinho. A gente saiu da fácil e agora vai para as questões médias, sendo a primeira da Unesp. Essa é uma questão da Unesp do ano de 2005. O enunciado dela é o seguinte: um dos lados de uma espira retangular rígida com massa de m igual a 8 gramas, na qual circula uma corrente I, possui comprimento L igual a 20 centímetros. Esse lado é suspenso por 2 fios não condutores. Sobre ele, atua um campo magnético uniforme de B, que é 0,05 Tesla, perpendicularmente à corrente. Se o sistema está em equilíbrio e a força magnética atua verticalmente para cima, equilibrando a força-peso, desconsiderando a tração dos fios, determine o módulo da corrente elétrica I. Ele também fala para considerar a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos dar uma analisada nas alternativas. Repare bem que ele não fala miliampere, ele fala somente ampere. A alternativa A é 4 amperes, B é 8 ampere, C é 12 ampere, D é 16 ampere e o E é 20 ampere. Agora, para a gente saber como resolver, o conceito é o seguinte: para que o condutor, que é o lado da espira, fique em equilíbrio sob a ação do campo magnético, a força magnética, Fm, deve, no mínimo, anular o peso, que é igual a P. Então, vai ficar, como eu falei, Fm igual a P. Para resolver esse exercício, nós vamos utilizar duas fórmulas, sendo a primeira a força magnética em um condutor e a segunda a força-peso. A força magnética em um condutor é o seguinte: Fm igual a B vezes I vezes L vezes seno de θ. Como seno de θ é igual a seno de 90 e 90 é igual a 1 quando se fala de seno, a gente vai usar somente Fm igual a B vezes I vezes L. Já na força-peso é o padrão, peso igual a massa vezes grama, ou P igual a M vezes G, dá no mesmo. Agora a gente vai converter as unidades. Mas por que isso? Ele deu no enunciado em gramas, a massa em grama e o comprimento em centímetros. Nós precisamos converter para quilo e metro. A massa, então, vai ficar o seguinte: m igual a 8 gramas vai virar 8 vezes 10 a menos 3 kg. E o comprimento L igual a 20 centímetros vai ficar 0,20 metros. Lembra que eu falei que a gente usa as duas fórmulas? Então, vai ficar o seguinte: B vezes I vezes L igual a M vezes G. A gente precisa achar a corrente. Então, a corrente vai ser igual a M vezes G sobre B vezes L. Substituindo agora as letras pelos números, vai ficar que a corrente é igual a 8 vezes 10 a menos 3 kg vezes 10 metros por segundo ao quadrado sobre 0,05 Tesla vezes 0,20 metros. Após multiplicar tudo, você vai ver que a corrente vai ser igual a 8 vezes 10 a menos 2 sobre 0,01, que o resultado disso é nada mais que a corrente igual a 8 amperes. Ou seja, olhando as alternativas, a única que corresponde a 8 amperes é a questão B. Você achou mais um resultado? Essa é a terceira questão resolvida e eu espero que você esteja entendendo até aqui. Estamos quase terminando, estamos na questão 4 de 5. Essa novamente é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, só que dessa vez do ano de 2014. O enunciado dela é o seguinte: um transformador elétrico ideal é composto por duas bobinas, primário e secundário,
enrolados em um núcleo de ferro. Considere as seguintes afirmações sobre o seu funcionamento. A primeira afirmação é a seguinte: a relação entre as tensões V e o número de espiras N é dada por V primário sobre V secundário igual a N primário sobre N secundário. A segunda afirmação é: o princípio físico básico de funcionamento de transformadores é a lei da indução eletromagnética de Faraday. Terceira afirmação: transformadores elétricos funcionam com tensões elétricas tanto contínuas, que é DC, quanto alternadas, que é AC. Quais delas estão corretas? Dessa vez, não temos um conceito para eu te falar, mas vamos para a análise da afirmação. A afirmação 1 ela é correta, porque em um transformador ideal, a razão entre as tensões é igual à razão entre o número de espiras, ou seja, V1 sobre V2 é igual a N1 sobre N2. Tá certinho. A afirmação 2 também é correta, porque o transformador ele opera pela indução de uma tensão no secundário, causada pela variação do fluxo magnético gerado no primeiro. Esse fenômeno é governado pela lei de Faraday-Lenz. A afirmação 3 ela é incorreta, porque para que haja variação no fluxo magnético, a corrente que alimenta o primário deve ser variável no tempo. A tensão ou corrente contínua, que é a UDC, gera um fluxo magnético constante, o que resulta em uma indução nula no secundário. Transformadores funcionam apenas com tensão alternada, que é o AC. Com isso, a alternativa A, que diz apenas a 1 e a 2 estão corretas, é ela mesmo. A alternativa correta é A. Bom, para finalizar agora com a questão 5, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do ano de 2014, o enunciado é: um feixe contendo duas partículas com cargas de mesmo módulo, Q, e mesma velocidade, V, penetra perpendicularmente em uma região com campo magnético uniforme B. As partículas possuem massas M1 e M2, onde M2 é igual a 2 vezes o M1. Determine a razão R2 sobre R1 entre os saios da curvatura das trajetórias das partículas 2 e 1, respectivamente. Dando uma olhada nas alternativas agora, podemos ver que A é igual a 1 sobre 4, B é 1 sobre 2, C é 1, D é 2 e o E é 4. Bom, dessa vez nós temos um conceito. E o conceito é: quando uma carga se move perpendicularmente a um campo magnético, a força magnética, que a gente sabe que é Fm, atua como força centrípeta, que é FCP, fazendo a carga descrever um movimento circular uniforme. Então nós vamos fazer o seguinte: para o desenvolvimento da fórmula do raio, iria ficar desse jeito: Fm igual a FCP. Substituindo, então, pela fórmula em si, ficaria Q dentro do módulo, vezes V vezes B, igual a M vezes V ao quadrado sobre R. Como a gente está querendo saber sobre o raio, vai ficar, então, a gente vai isolar o raio, que é o R, ficando R igual a M vezes V sobre Q, continuando em módulo, vezes B. Eu esqueci de comentar que a gente tem uma análise de proporcionalidade. Como que V e B eles são iguais para as duas partículas, o raio de curvatura, que é o R, é diretamente proporcional à massa m. Então, o cálculo da razão entre os raios vai ser igual à razão entre as massas. Ficando assim, então, R2 sobre R1 igual a M2 vezes B sobre Q em módulo vezes B sobre esse valor sobre M1 vezes V sobre Q, continuando em módulo, vezes B. Simplificando assim, vai ficar R2 sobre R1 igual a M2 sobre M1. E como no enunciado falou que o M2 é igual a 2 vezes o M1, a gente vai colocar então R2 sobre R1 igual a 2 vezes o M1 sobre o M1, que é igual a 2. A nossa alternativa, então, a única aqui no Sesta, é a D. Bom, e como você já deve ter visto a barrinha de reprodução, estamos chegando ao fim do nosso vídeo. Eu espero que tenha aprendido e que tenha gostado, até porque dá um trabalhão de falar tudo e errar pouco. Mas é isso. Esse vídeo foi editado pelo Len e eu sou a Mila. Muito obrigada por assistir até aqui e até a próxima. Sr. Luiz, ei.
Me passa de ano, cara. Eu preciso tirar 2 nesse trabalho, na moral, sério.